Meninos, tudo bem? Como que vocês têm passado? Aqui com vocês é a professora Ana. E nós vamos entrar agora na terceira semana do PET 2 de matemática, tá bom? A gente já tá quase terminando esse PET. Ele tem 4 semanas, né? E a gente já tá na penúltima semana. E esse PET, meninos, as atividades que a gente vai ver hoje são coisas bem tranquilas. A gente vai começar, então, a ver um pouquinho sobre ângulos e alguns nomes. Nós vamos fazer um experimento também, tá? Que eu gostaria que vocês também fizessem. Olha só, o PET está pedindo para vocês fazerem um experimento, né? Qual que é esse experimento? É vocês pegarem uma tarraxinha, né? Ou um alfinete e 2 canudinhos. Eu não tenho canudinho, então eu usei, ó, 2 canetas. Tá vendo? Eu usei essa caneta aqui e usei essa caneta aqui, tá? Não precisei de tarraxinha porque eu consigo andar com essa caneta para lá e para cá sem precisar de uma tarraxinha ali, né? Só segurando mesmo. Então, o que a gente vai fazer com essas canetas ou com esses canudinhos? Nós vamos fixar, né, um canudinho assim e o outro canudinho assim. E nós vamos brincar com esses canudinhos, tá bom? A primeira brincadeira que a gente vai fazer é dar uma volta completa nesses canudinhos. A gente vai ter essa figura aqui, um círculo. Ó, eu tenho um canudinho aqui, aí eu tenho outro canudinho aqui bem próximo dele, e dei uma volta completa nesse canudinho, certo? Então, o que eu fiz, meninos, foi andar 360 graus. Ó, lembra-se que ângulo, quando a gente fala de ângulo, a gente fala de graus, tá certo? Aí você vai me perguntar assim, professora, o que é um ângulo? Meninos, olha só, aqui eu estou fazendo meia volta nos meus canudinhos. Eu tava com o canudinho aqui, né? E dei meia volta nele. Sabe o que é ângulo? Ângulo é toda essa região aqui que tá colorida. Ó, minha região anterior da circunferência todinha, dos 360 graus, a minha região todinha é uma volta completa. Meia volta é a metade da volta, então é essa região da metade da volta, tá certo? Essa metade da volta, deixa eu apagar aqui para a gente conseguir ver melhor. Essa região aqui, meninos, que é a metade da volta, ela tem um nome especial, tá? A gente chama ela de ângulo raso. Anotem isso. É muito importante. O que é um ângulo raso? Um ângulo que tem por medida 180 graus. Ou seja, a metade de uma volta inteira. Se uma volta inteira é 360 graus, qual que é a metade dessa volta? Ou seja, eu dividi essa volta em 2. Eu dividi essa volta em 2, dá quanto? Dá 18, 180, não é? Aí aqui vai ficar 180 e a gente subtrai aqui, fica zerinho bonitinho, certo? Então, quando eu tenho uma circunferência todinha, um círculo, e eu divido esse círculo ao meio, eu estou transformando, estou fazendo um ângulo raso, né? E esse ângulo raso tem por medição, por convenção, 180 graus, tá certo? Então, anotem isso aí para mim, um ângulo raso é igual a 180 graus, certo? Que é a mesma coisa que eu fazer meia volta, tudo bem? E quando eu faço um quarto de volta, ou seja, eu tenho um círculo todinho, eu divido esse círculo, nossa, meu círculo ficou maravilhoso. Vamos fazer um círculo mais bonitinho? Opa, eu coloquei caneta, né? Eu tenho um círculo. Um quarto de volta é eu pegar esse círculo e dividir ele em 4. Mas eu tenho que dividir ele em 4 partes iguais. Olha só o que eu dividi ele em 4 partes iguais. Isso daqui é um quarto de volta, certo?
E esse 1/4 de volta, ele também tem um nome especial, tá? Ele chama esse ângulo aqui, ó. O que é ângulo mesmo? É a região que eu andei com os meus canudinhos, não é? Então, esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Por que 90 graus? Porque eu tinha 360, uma volta inteira, e dividi por 4, ó, porque ele quer 1/4, não é? Dividir por 4, certo? 360 dividido por 4 dá 90 graus. Então, essa minha 1/4 de volta deu 90 graus, tudo bem? E qual que é esse nome especial? Ele é um ângulo reto, a gente chama esse ângulo de ângulo reto. Além dele ter um nome especial, ele também tem um desenho que, quando você vê esse desenho, você sabe que é um ângulo reto, que é esse desenho aqui, ó, é um quadradinho. É um quadradinho com um pontinho no meio. Então, quando eu tenho um quadradinho com um pontinho no meio, eu tenho um ângulo reto ou o ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos anotar. O ângulo reto é igual a 90 graus, tudo bem? A gente tem também ângulos maiores e menores que 90. Um ângulo maior que 90, ó, 90 graus era aqui, né? Então, a minha abertura para ser maior que 90 tem que ser maior que 90, certo? Então, um ângulo maior que 90, a gente chama ele de obtuso. E um ângulo menor do que 90, como é que eu sei que esse ângulo é menor do que 90? Porque o ângulo de 90 graus é esse aqui, ó. Tá vendo que eu não cheguei até esse outro ladinho aqui? Então, eu não completei 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, essa minha região colorida aqui, ela é menor do que 90. E um ângulo que é menor do que 90, eu chamo de ângulo agudo. Tudo bem? Bem tranquila essa parte, né, meninos? Antes de terminar o vídeo, que a aula dessa semana, o PET dessa semana é basicamente isso, eu quero mostrar para vocês as atividades do PET, porque tem muita gente que está me enviando as atividades, mas não está enviando todas, certo? Então, olha aqui, a primeira atividade do PET é essa de experimentar, tá? Vocês vão colorir, vocês vão desenhar uma volta completa nesse quadrinho, uma volta completa nesse quadrinho, vocês vão desenhar meia volta nesse outro quadrinho aqui, 1/4 de volta aqui, certo? Então, a gente já sabe fazer isso. A gente vai desenhar menor do que 1/4 de volta aqui, maior do que 1/4 de volta aqui, certo? Essa atividade 2 aqui, ó, vocês vão ler. Olha o que ela tá pedindo. Leia com atenção, certo? Então, a gente vai ler com atenção. Leia a atividade, ela fala sobre o nome do ângulo raso, tá certo? Sobre a volta completa, que é o ângulo de 360 graus. Ela fala sobre o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ela fala sobre os ângulos agudos, que são os ângulos menores do que 90. Tá vendo que a gente viu tudo no vídeo? A gente fala, aqui fala também sobre os ângulos obtusos, ângulo maior que 90, né? E depois ele faz um outro experimento. Ele fala para você cortar um círculo em uma folha de papel, dobrar ao meio e falar o que significa essa dobra. Qual que é o grau que mede esse ângulo que você acabou de dobrar? A gente viu isso aí também, tá? E se você dobrar ao meio novamente, qual que é o grau que você vai conseguir achar, tá certo? E por fim, a questão número 4 é para vocês escreverem, classificar esses 3 ângulos aqui desses relógios. Classificar em ângulo reto, agudo ou obtuso.
tá certo? Então, vocês precisam me enviar essas 3 questões, ok? Só para completar aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no WhatsApp, e-mail, no chat do Conexão Escola. Não se esqueçam, é muito importante, ó, o envio das fotos para correção, tá, meninos? Isso daqui eu estou contando como presença de vocês. Além da presença de vocês, não basta só lá responder presente na chamada, não. Eu estou contando também como a participação, certo? Eu vejo todos os dias que um monte de gente fala presente lá no vídeo, ou lá no grupo do 6º ano do WhatsApp. E por que esse tanto de gente não manda foto para mim? Não precisa mandar foto no grupo não, meninos, manda no particular, tá? Se alguém não souber como que manda no particular, pergunta. Fala assim, ó, professora, me procure no particular, que eu vou te chamar, tá certo? Então, essa semana, nessa 3ª semana agora, eu quero todo mundo me mandando as atividades, tá certo? Eu conto com a participação de vocês, viu, meninos? Qualquer dúvida, então, vocês podem me procurar, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.